Olá, pessoal! Como que vocês estão? Os estudos estão indo tranquilamente? Espero que sim. Olha, continuando ainda com a temática de gestão orçamentária, financeira e logística, hoje nós vamos conversar sobre a questão de logística na PM, vamos falar da evolução da logística, da administração de materiais e da responsabilidade patrimonial, tá certo? Vamos começar a temática aqui, vamos conversar de forma bem tranquila e não esqueça, no final temos exercícios e quando vocês tiverem dúvida, manda pra gente, tá certo? Vamos lá então. Logística. Qual é a importância de se compreender essa temática? Gente, quando nós falamos de logística, geralmente o pessoal é levado a imaginar as questões de guerras, de conflitos. Não está de tudo errado, mas logística está presente a todo momento no nosso dia a dia, tá certo? Então, tenha a visão macro do que é logística. Não imagine que logística é só deslocamento de tropa, como alguns pensam, tá bom? Olha a imagem que eu coloquei aí, ó, que é uma imagem antiga, para vocês perceberem a questão de alocação de bem, como que transporte de material, vocês vão perceber o porquê disso. E vamos lá, ó. O que envolve falar de logística? Olha que eu coloquei aí, ó. Envolve você, quando você fala de logística, fala o quê, ó? De maior controle e identificação de oportunidades, redução de custos, aumento da qualidade no cumprimento de prazo, facilidade na gestão de pedidos e outras questões mais. Então perceba como que é ampla a visão de logística. Logística não é só movimento de tropa, não é só pegar o material e te entregar o material. Não, ó, é ter controle e identificação, é você saber localizar com facilidade onde você alocou os produtos. Redução de custo, que quando você coloca, acondiciona os produtos da forma correta, igual quem faz curso de logística, se não tiver enganado é isso mesmo, curso de logística, você aprende que quando você vai para um depósito e alocar o produto, você tem que saber colocar o produto por datas de validade, para você não perder o produto. Automaticamente você reduz aí o que é custos. Tem a questão de aumento da qualidade, porque quando você quer um material, você vai lá direto e pega aquele material, você atende o cliente com rapidez e garante aí, ó, qualidade no cumprimento de prazo e outras questões mais. Aqui eu falei de logística de forma ampla, para você ver que a logística está presente não só na instituição policial militar, no meio civil também nós temos logística. Então perceba como que é importante você compreender isso, tá certo? Eu coloquei assim, ó, importante. Ela permite. O que a logística nos permite? Olha aqui, ó. Nos permite uma melhor visão geral da empresa, inclusive da cadeia produtiva, podendo analisar de forma sistemática os fluxos da cadeia produtiva. Então perceba como que a logística está intrinsecamente ligado ao que se pretende atingir no final. Olha bem, você tem uma melhor visão geral da empresa, você conhece a cadeia produtiva e dessa forma também você tem uma ideia do fluxo sistemático, da forma sistemática e dos fluxos da cadeia produtiva. Então você vai ter uma visão global da empresa até o produto final, basicamente é isso. É o que a polícia quer que você pense quando você está lidando com a questão de logística. Olha aqui, ó, fases da logística. Quais são as fases que compreendem a logística? Importante. Coloquei essa imagenzinha aí para ilustrar. Olha aqui, ó. Fase da logística. Determinação das necessidades, obtenção de meios, distribuição de meios. Perceba, gente. Quando você tem que determinar necessidades, obter meios, distribuir meios, isso lembra você um pouquinho a questão lá do orçamento público? Do trabalho, da elaboração do orçamento público? Ou quando você trabalha a questão orçamentária e financeira? Você percebeu como que até a logística é algo de extrema relevância e importância e como os assuntos estão todos ligados? Quando você fala aqui, ó, determinação de necessidades, você tem que levantar os recursos necessários para a execução do que você se propõe. Você quer executar algo, você quer executar um tipo de serviço. Faz o levantamento dos recursos necessários que você precisa para executar aquele serviço. Isso aí é determinação de necessidades. A obtenção de meios é a identificação das fontes e a aquisição dos meios. Você vai identificar onde você vai ter a fonte para comprar aquilo e vai lá e vai adquirir os meios para você cumprir aquilo que você determinou nas necessidades. E por último, nós temos a distribuição dos meios, que é o quê? É a alocação dos meios adquiridos. Entendeu? A unidade passa a demanda que precisa lá de 10 mil resmos de papel. Chega para a seção responsável percebe lá que a demanda da unidade é muito grande, ela vai identificar a fonte para comprar aqui e vai providenciar a compra. Quando o material chega, o que vai fazer? Ela vai alocar aquele material, vai distribuir aquele material que foi solicitado. Então aqui é a distribuição do meio. Ela vai alocar aquilo para quem demandou. Basicamente seria esse tipo de processo. Agora, olha à direita aí, ó. Premissas para a execução de ações logísticas. Quais são as premissas? Pensa aqui, quando você fala de logística, eu não falei lá de qualidade, de maior rapidez, de
você garantir que os seus produtos tenham alocação correta, que você não perca produto por data de validade, vamos colocar dessa forma? Olha, quando a gente fala aqui de premissas para a execução da logística, tenha em mente o seguinte: ela envolve redução de custos, envolve melhoria na qualidade de compras e contratações e também eficiência e economia. Tá percebendo? Redução de custos, melhoria da qualidade de compras e contratações e envolve a eficiência e economia. É isso que nós falamos de logística. Essas são as premissas da logística, tá certo? Continuando, logística na PMMG. O conceito, olha bem, logística na PMMG. O conceito de produto certo, no local certo e no tempo certo. É isso que é logística na PMG. Perceba, produto certo, no local certo e no tempo certo. E isso é lidar com logística de forma eficiente, de forma inteligente. Coloquei embaixo aí também, é extremamente importante que a atividade logística caminhe atrelada ao planejamento estratégico da organização. Por quê, gente? Através do planejamento estratégico, você vai ver as demandas, que você vai perceber a necessidade ou não de aquisição de bem para executar uma atividade ou atender alguma demanda. Então, a logística tem que estar intrinsecamente ligada com o planejamento estratégico. As duas têm que caminhar juntas, tá certo? Olha aqui, níveis de administração, logística na PMG. Eu estou repetindo essa imagenzinha porque é importante, tá certo? Que envolve logística, essa imagem também. E qual é o nível de administração de logística na PMG? Nós temos o nível estratégico, o nível intermediário / tático e o nível operacional. Qual que é o nível estratégico? Olha bem, relacionado a P4 e PM6. P4, que é a seção responsável pela questão de logística, e a PM6. Está lembrado lá atrás que a PM6 é o órgão de assessoramento do comandante na elaboração do orçamento? Olha como que uma coisa liga a outra, tá certo? Nível estratégico e tático, aí no caso vem a DAL, tá certo? É com a DAL. E o nível operacional, são os centros, o HPM, o CTPM e os batalhões, onde se destacam os almoxarifados. Perceba agora essa palavrinha, almoxarifado. Qualquer um dos senhores pode vir a ser um almoxarife. E é muito, muito importante conhecer esta atividade bem detalhada, porque além das responsabilidades com a gestão patrimonial, você tem também responsabilidades que podem ser aplicadas sobre você, sobre a má gestão de qualquer patrimônio, tá certo? Vamos lá. Administração de materiais. Nós estamos falando de logística. Logística, administração de materiais. Olha aí, coloquei essa imagenzinha para poder dar uma descontraída. E agora, o que é administração de materiais? Eu coloquei aí, gente, são ações destinadas a assegurar a execução, registro e o controle de atividades relacionadas, olha bem, ações destinadas a assegurar a execução, registro e controle de atividades relacionadas com o emprego de materiais. Percebeu isso? Envolve aquilo que está na prática, que é o emprego do material, abrangendo desde o planejamento criterioso das necessidades até o feedback. É aquilo ali, é você saber alocar tudo direitinho ali, saber fazer a distribuição certinha e atender as demandas que são apresentadas. Além disso, quais são os tipos de materiais que estão no material de vocês? Olha aí o que foi colocado. Material de consumo, material permanente, material inservível, material ocioso, antieconômico, recuperável e irrecuperável. Perceba, eu vou falar brevemente de cada um deles aqui, mas a leitura do material de vocês é facilmente compreensível. Quando nós falamos de material de consumo, é aquele que, devido ao seu uso, perde sua identidade física ou tem prazo de uso de até 2 anos. Aí tem aquela relação dos materiais que tem essa previsão de prazo de uso até 2 anos e é aquele que perde a sua identidade física. Este é o material de consumo. Qual que é o material permanente? Não perde a sua identidade física. Uma viatura é material de consumo, material permanente. Perceberam? Material inservível. Não pode mais ser utilizado. Não tem mais utilidade para a polícia. É um material inservível. O material ocioso é aquele que não está sendo aproveitado, é aquele que está parado no canto lá, ninguém está utilizando. O material antieconômico é aquele, gente, que a manutenção é muito onerosa. Não vale a pena ter aquele veículo, porque a manutenção dele é muito onerosa, ou consome muito combustível, ou as reposições de peças não valem mais a pena. Tem o material recuperável. Atente. A recuperação do material só é viável para o Estado se aquela recuperação aqui, é até 40% do valor do bem. Então, se o bem custa 100 mil reais, até 40 mil reais vale a pena recuperar. Passou de 40 mil, não vale a pena recuperar. Esse é o material recuperável até 40% do valor do mercado. Desculpa,
Falei valor do bem, mas é valor do mercado, tá bom? E o material recuperável é aquele de inviabilidade econômica, não vale a pena recuperar. É quando nós falamos de descarga. A viatura acidentou, deu PT, perda total, e não vale a pena recuperar. Então ela vai ser descarregada, tá certo? Continuando. Ciclo de administração de materiais, isso é muito interessante. Ciclo de administração de materiais. Olha aqui, ó. Planejamento, aquisição de materiais, recebimento / aceitação de materiais e incorporação de materiais. Perceba, lá atrás eu falei com vocês que a munição que você utiliza, que a arma que está com você ou a viatura que você utiliza, ela não caiu de paraquedas onde você está. Para chegar onde você está, teve todo um processo, um procedimento. Começou lá atrás com a elaboração do orçamento público, passou pela gestão orçamentária e financeira através da própria instituição da Polícia Militar, apresentando as suas demandas, através da participação da PM6, da AFCA-PM, da auditoria setorial. E agora, nós estamos na parte que envolve o ciclo dos materiais, que é para você observar o seguinte, olha que coisa interessante, planejamento. Fase importante, pois é quando se inicia o ciclo. A aquisição de material. Quando se obtém o material ou bem, comprou arma, comprou munição. Recebimento e aceitação do material. Você, futuro sargento almoxarife, você, futuro almoxarife da sua unidade, recebimento no almoxarifado. Este recebimento passa pela CEPARM, que é a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços, que vai verificar aquele bem, se ele atinge os requisitos que foram constantes da necessidade da compra dele. É emitido documentos para poder comprovar a aceitação daquele documento. Perceba, a munição e a arma que está com você, ela seguiu todo esse caminho para chegar onde está hoje. Se você está com munição no carregador da sua PT, para chegar essa munição aí, passou por isso, pelo planejamento, pela aquisição do material, passou pelo recebimento e aceitação do material, o almoxarife verificou aquilo, passou pela CEPARM para dar o aceite, e depois tem a incorporação. O que é a incorporação? É a inclusão e identificação do material no patrimônio. No caso, a arma, ela é patrimoniada, entendeu? A polícia recebe como doação móveis. Aquele material que a polícia recebe como doação, o almoxarife depois tem que ir lá e registrar aquilo, patrimoniar. É como se fosse carimbar lá, colocar o númerozinho da polícia. Tá certo? Vamos lá. Continuando ainda no ciclo de materiais. Olha aqui, ó. Também envolve armazenamento de materiais, manutenção de materiais, ciclo de materiais, distribuição, consumo e realimentação. Vamos lá. O armazenamento de material. Eu não mostrei para vocês em algumas imagens que a logística, toda a imagem que eu mostrava lá, tinha o pessoal mexendo com caixa, aquelas estantes. Olha aqui o armazenamento. Envolve a guarda, localização, segurança e preservação do material. Quando você fala da manutenção do material, envolve manter o material em condições de ser utilizado ou usado. Tá certo? Quando o material está em condições, a tendência vai ser utilizado, o colete, usado ou utilizado. Controle de materiais. É a gerência do estoque. É você saber o que tem e o que você pode atender se for demandado. É o controle, é o estoque mínimo. O que é o estoque mínimo? Não deixar faltar. Tá certo? Distribuição de materiais. É a movimentação do material. O almoxarife da região recebe material e faz a distribuição, vai alocando para as unidades conforme a demanda é apresentada. O consumo de material é a utilização do material. É quando você arma fixo o militar com a arma, passa as munições para ele, passa o colete para ele. E a realimentação é o feedback de satisfação ou não das necessidades. Né? É o feedback de satisfação ou não e também das necessidades. É quando se verifica a necessidade de trocar o colete ou trocar a arma porque está com um problema na arma. Essa é a realimentação, é o feedback que você dá para quem de direito para poder realizar esta substituição, esta troca no caso. Olha aqui, do almoxarife e seus auxiliares. Você pode ser um futuro almoxarife ou auxiliar, tá certo? O almoxarife é o seguinte, ele administra os materiais da unidade, tá certo? Da UE. Ele confecciona relatórios mensais das entradas e saídas de materiais. Ele exerce a atividade de administração dos materiais. E olha aqui, ó, controla todo o material pertencente à unidade. Olha que coisa interessante. Ele controla todo o material pertencente ao UE. Olha a responsabilidade do almoxarife. Agora, os auxiliares, no caso aqui é o chefe de seção, o comandante de frações e os demais auxiliares que podem ser designados para poder ajudar o almoxarife. Vamos lá, ó. Todos, gente, todos, vamos pensar dessa forma. É recurso público, é coisa pública, então vamos nos colocar neste cenário também. Todos nós temos que zelar pelo material permanente de consumo. Todos nós. Cuidar para que o material,
cuida para que o material permanente seja acondicionado, zelar para a preservação do material permanente. O texto ali ficou mal elaborado, foi por causa da digitação, perdão. Eles devem garantir que não se extravie, aqui está errado também o português, perdão, tá? Garante que não se extravie, não se deteriore e não se perca o material. É aquela questão da guarda que nós temos que ter com o material, tá certo? E aqui, quando eu falar devemos, somos todos nós, tá? Apesar do material de vocês falar do chefe de seção, do comandante de fração, vamos colocar nisso também. Devemos conferir e controlar todo o material permanente inerente à seção. Quando você está numa seção administrativa, é claro que aquele patrimônio, vamos pegar assim, a P1 da sua unidade. Todo o material que está ali está patrimoniado no CPF do chefe da seção. Mas isso impede que você o ajude? Isso impede que você contribua para o controle do material permanente inerente àquela seção? Você pode falar assim, ô capitão, ô chefe, veio aqui fulano de tal e pegou as 2 cadeiras que tinham aqui e levou para a seção, ou pegou um computador. Você pode contribuir, porque todos nós temos responsabilidades para com isso. Tá certo? Uma imagenzinha para poder distrair. Responsabilidade patrimonial. É aí que eu quero que vocês compreendam que todos nós temos que contribuir. Por que todos nós temos que contribuir? Quando você contribui, você evita que alguém sofra prejuízo. E principalmente que a PMMG e o Estado sofram com prejuízo. Então, responsabilidade patrimonial. Olha aqui, postura do administrador público frente aos problemas logísticos. Nós vamos falar dos princípios da administração pública, da escrita patrimonial, carga patrimonial e baixa patrimonial. Vamos lá. Postura do administrador. Se você detectou algum problema com algum material, detecta problemas e propõe soluções. Então você, se detectar algum problema, vai comunicar quem direito aquele problema. Ou você também pode propor soluções. Pode trazer uma ideia para o seu comandante de companhia, falar assim, capitão, eu acho que é melhor nós distribuirmos esses coletes ou alocar os materiais da intendência, assim, assado, que vai ser melhor para a conservação do material. Você pode propor também. Dê a sua parte, contribua. Também, aqui, a postura do administrador, aplicar os princípios da administração pública, principalmente os que estão no artigo 37 da Constituição Federal, além de outros tantos princípios que regem a atividade administrativa. Perfeito? Divulgar medidas visando evitar acidentes, isso qualquer um de nós podemos fazer. Quando nós falamos de princípio da administração, eu citei aqui especificamente o artigo 37 da Constituição, mas lá são 5 princípios. Só que hoje nós temos vários princípios, tá certo? Então, preservar e fazer cumprir os princípios da administração pública. Além disso, o que envolve a escrita patrimonial? Gente, pensa aqui. Eu tentei transportar para vocês de uma forma muito tranquila. A escrita patrimonial seria como se fosse um inventário. Seria a descrição dos bens, o que tem, característica dos bens. Basicamente seria isso. Faça uma leitura do material para você chegar a essa conclusão e ver a essência da escrita patrimonial. Além da escrita patrimonial, tem a carga patrimonial. O que é carga patrimonial? Olha aí, relação dos materiais permanentes. Todo o patrimônio da PMG está sob coordenação de quem? Olha bem, carga patrimonial, relação dos materiais permanentes. Maravilha. Agora eu vou e pergunto, todo o patrimônio da PMMG está sob coordenação de quem? Do almoxarife. Isso está no material de vocês. Olha a importância do papel do almoxarife e a responsabilidade. Baixa patrimonial. O que é a baixa patrimonial? E quando tem lá a inutilização, o furto, o roubo, o extravio ou alienação, e também por morte, o que é o morte aqui? São os semoventes, é o cavalo ou o cachorro. Quando ocorre uma dessas situações, o material tem que ser dado baixa no sistema. Você tem que ir lá e dar baixa naquele material. É como se fosse descarregar aquele material, para tirá-lo do sistema. Tá certo? Olha aqui, uma imagenzinha para distrair. Desaparecimento ou avaria de bem. Aí começa a entrar na parte que eu acho mais importante. Todo o conteúdo é importante, tá certo? Mas aqui é muito importante porque pode repercutir sobre nós isso, tá certo? Você tomou conhecimento do desaparecimento ou avaria de um bem. E aí, o que você faz? Então você, policial militar, tomou conhecimento do desaparecimento ou avaria de um bem. E aí, o que você vai fazer? Olha, gente, você vai comunicar quem de direito, preferencialmente por escrito, o mais rápido possível, essa questão. Porque a partir daí, dependendo do que for, extraviou um carregador, extraviou um HT, extraviou uma arma, você pode ter certeza que vai ser instaurado o IPM, isso é fato. Entendeu? Por que se instaura o IPM? Existem várias repercussões disso aí. As responsabilidades podem repercutir penalmente, civilmente, administrativamente, e assim vai. São várias as esferas, tá certo? Então, você tem que informar imediatamente, de forma bem formal, a quem direito
o extravio ou algo que você acha que está irregular com algum material ou bem, tá bom? Indenização, olha que coisa interessante. Independente de dolo ou culpa, após um processo administrativo, verificar tudo, entendeu? E além da recomposição do erário, o militar tem que proceder à indenização do bem. Olha que coisa interessante. Então, culpa ou dolo, processo administrativo que vai repercutir na recomposição do bem. O militar perde uma arma que estava sob a guarda dele. Além do IPM, aquela coisa toda, não vamos entrar nesses detalhes, o militar pode optar por ressarcir o bem, ou não ressarcindo, depois ele vai ter que pagar esse bem. Ele vai ter que retornar para o Estado financeiramente o valor daquele patrimônio que foi extraviado, foi desviado. Controle. Olha que, quando a gente fala de bem, patrimônio, tem que ter controle. E controle. Responsabilidade do almoxarife. Olha bem, controle, responsabilidade do almoxarife. Aí tem o controle interno, o controle externo e o controle direto. Vamos lá. Está lembrado quando nós falamos lá da questão de orçamento público, quando nós falamos da AFCA-PM, da auditoria setorial, nós não falamos de controle interno, externo e também do controle direto, do controle interno, externo e auditoria. Você consegue transportar um pouquinho para esse conteúdo aqui agora. Controle direto. Primeiro é o almoxarife e depois primeiro é o almoxarife e depois os demais servidores que podem contribuir com esse controle interno. O controle externo, Poder Legislativo. E também o TCE e outros órgãos mais. Até o Ministério Público pode ser também um órgão de controle externo. O controle direto. Eu antecipei puxando o Ministério Público para o controle externo, mas, na verdade, o controle externo no material está Poder Legislativo e TCE. O controle direto tem lá ONGs, MP, Sociedade de Cidadãos, tá certo? Então, o Ministério Público está no controle direto. Só para vocês observarem que esse controle, que é responsabilidade do almoxarife, existe de forma interna, que é o almoxarife e os auxiliares, de forma externa, que é o Poder Legislativo e o TCE, e o controle direto, que é ONG, MP, Sociedade Civil e Cidadão, tá certo? Responsabilização. Olha isso aí, gente. Responsabilização. Lei de improbidade administrativa e penas. Percebam, por favor, percebam. Lidar com essas questões é de alta relevância e demanda um cuidado muito grande. Por quê? Porque o militar, o que for responsável pelo extravio por dolo ou culpa, dependendo do que acontecer, ele vai ser abarcado pelas penalidades da lei de improbidade administrativa. Então, lei de improbidade administrativa, que o agente público de qualquer nível ou hierarquia é obrigado a velar pela estrita observância dos princípios da administração pública. Velar, cumprir. E quais são as penalidades que ele pode sofrer quando ele não faz isso, gente? Aqui, ele pode ter o ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Vamos supor que o desvio que ele fez proporcionou ao militar a comprar um imóvel. Ele pode perder aquele imóvel. Olha que situação. Se concorrer essa circunstância, olha bem, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Se concorrer essa circunstância que foi fixada, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos e outras questões mais. Lá tem muito mais questões, então percebam, façam a leitura disso, pelo amor de Deus, porque é muito importante vocês atentarem que as responsabilizações pela má gestão, pela má ingerência, pode repercutir na lei de improbidade administrativa com essas penas e outras mais. Tá certo? Tome cuidado. Pessoal, para encerrar essa unidade, vamos fazer 2 exercícios, tá certo? Quando se fala em logística, é importante, questão 1, tá? Quando se fala em logística, é importante visualizar que ela envolve. Então, quando nós falamos de logística, envolve o quê? Apenas a compra e destinação de materiais? Só isso? Apenas? Fica ruim, tá? Comprar aquilo que foi determinado pelas necessidades, todavia, sem a preocupação com custos. A preocupação é com custos. A gente não pode gastar de forma descontrolada. O gasto tem que ser com parcimônia. A não redução de custos e nem melhoria da qualidade da compra de contratação são características negativas, então você já descarta por isso. Vamos na letra D. Maior controle e identificação de oportunidades, redução de custos, aumento da qualidade no cumprimento de prazo, facilidade na gestão dos pedidos. Olha que maravilha, gente. Olha aí, questão 1, opção correta, letra D. Questão 2. Quando se fala em recomposição, quando se fala em responsabilização nas questões de logística, quanto às penas que podem ser aplicadas, é correto afirmar que. Então vamos falar das penas que se aplicam. O agente será condenado apenas a ressarcir o erário? Só isso, gente. A responsabilidade é muito mais ampla.
O agente será condenado apenas ao pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público, só isso também? Gente, a ideia é coibir desvios. A ideia é coibir dano ao erário. Então a responsabilidade ela é muito maior, tá bom? O agente poderá ser condenado ao ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Se concorrer a essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e outras questões mais. Olha como foi ampla essa questão, hein? Você percebeu que a letra C foi mais ampla que a letra A e a letra B. Maravilha? Mas vamos olhar a D só de curiosidade. Não ocorrerá qualquer sanção ao agente, visto ser bem público e de todos? Se é de todos, gente, se é público, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Então a responsabilização ela tem que existir para evitar que ocorra dano ao patrimônio. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto, que tenham compreendido com mais facilidade. Desejo a todos ótimos estudos, um abraço e fiquem com Deus.